graça do nosso bondoso Deus nos alcance em mais esta manhã que Ele nos concede. Eu gostaria, neste momento singular, apelar que todos nós estejamos sempre com a Bíblia juntinho da gente, para que possamos acompanhar as leituras, as exposições. Neste aspecto, a gente, então, poder ter um pouco de visão mais ampliada do que apenas estarmos ouvindo aquilo que aqui se tem exposto a cada manhã. Gostaria de convidar a pessoa, portanto, que está responsável pela oração, a nos apresentar diante de Deus, e em seguida voltaremos ao texto do Evangelho de Mateus, capítulo 9, concluindo especificamente este capítulo. Amém. Bom dia, queridos, na paz do Senhor Jesus. Oremos. Santo Deus, Pai querido, Deus maravilhoso, aqui estamos, ó Pai, diante de Ti, buscando a Tua presença santa, Senhor. Alguns momentos, Senhor, que aqui estou, Senhor, buscando a Tua presença. Não só eu, Senhor, mas todos aqui, Pai, que nos despertaste, Senhor, para este momento tão especial. O melhor momento, Senhor, de nossos dias. É começar, Senhor, na Tua presença santa. É buscar em Ti, Senhor, poder, Senhor, para viver neste mundo, Senhor, tão conturbado. Unge-nos, ó Deus. Unge-nos com a unção do Teu Santo Espírito, ó Pai. Nos concede, Senhor, a Tua santa paz, Senhor, essa paz que transcende todo entendimento. Que mesmo nos momentos difíceis de aflição, Senhor, o Senhor nos concede alento, Pai, sabendo que o Senhor está cuidando de nós, cuidando de tudo. A todos, ó Deus, que estão enfermos, ó Pai, buscando a cura, Senhor, buscando em Ti, Senhor, a cura. Pai, tem tantos queridos nossos, Senhor, que estão enfermos, não só do corpo, Senhor, mas da mente. Deus, visita essas mentes perturbadas, Senhor. Vai em socorro de cada um deles, ó Pai. Amém. Mas, Senhor, especial, Senhor, pela salvação, ó Deus, de cada um deles. Amém. Ó Deus, quero aproveitar este momento, Senhor, também para te suplicar pelo meu filho, Senhor, que anda tão aflito, Pai. Visita ele em nome de Jesus. Senhor, dá-nos a tua paz, o teu perdão. Fica conosco, Pai, que teu Espírito Santo esteja nos guiando neste momento. Que a tua palavra, Senhor, esteja conosco, para que nós sejamos, Senhor, luz neste mundo, Senhor. Fica conosco, abençoa o pastor Cícero e a todos que aqui estão. Nos guia no teus santos caminhos, mais uma vez te suplico, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, peguem o Evangelho de Mateus, Bíblia Sagrada, e vamos nos ater às verdades aí expostas. Nós temos, então, capítulo 9, vamos, então, agora para a última parte deste capítulo, que envolve os versículos 35 ao 38. Nesse texto em particular, nós temos, então, verdades que precisamos aqui extrair. Observem como, então, Mateus narra o episódio após Jesus ter tido o ato singular de cura e daquele endemoniado. Jesus, então, foi desafiado pela compostura, então, dos fariseus, escribas, que se puseram, portanto, aí em murmuração contra o Senhor. Após isto, Mateus registra este momento a partir desta forma de que Jesus, então, passou a percorrer outras cidades, além daquela que ele estava, portanto, residindo, que era o caso de Cafarnaum. Embora o texto de Mateus aqui não tenha, de fato, uma vinculação direta com o que Marcos e Lucas registram sobre o deslocamento de Jesus indo para a sua cidade natal, que era o caso de Nazaré, fica evidente que, diante da narrativa que se põe aqui em Mateus,
é possível que exatamente essa cidade esteja contemplada diante, então, dessa expressão todas as cidades. Então, isso eu precisava aqui apresentar para que nós, então, possamos agora fazer a leitura do texto. Venha comigo, reitero, Mateus capítulo 9, versículos 35 ao 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Bem, nós vamos estudar verso a verso desta parte, desta sessão aqui que nós acabamos de ler, né? que é eu diria tecnicamente, é chamada de perícope. A gente precisa lembrar de alguns detalhes, e vamos fazê-lo aqui. Jesus estava em Cafarnaum, quando ocorreu, então, aquele embate que, então, os fariseus levantaram contra Jesus, acusando-o de ter, então, exercido a autoridade de expulsão daquele demônio, pelo poder de Beelzebul. Jesus, então, nada disse, ficou, portanto, silente. Mateus não registra qual foi a reação de Cristo, e isto, portanto, para nós também não pode ser, eu diria, passado por alto. Cristo não entra, muitas vezes, em discussões, como nós deveríamos também aprender a não fazê-lo, porque não adianta para quem não aceita, para quem não enxerga, para quem não tem a guia do Espírito Santo, compreender as coisas que são espirituais. Estão, portanto, eivados da presença de Lúcifer, dificilmente vão poder enxergar a ação de Deus. Embora é uma contradição, né? Porque os próprios demônios reconheciam a divindade e os líderes de Israel não reconheciam, o que implica dizer quão distantes eles estavam, de fato, de Cristo Jesus. Haveria algum paralelo para os dias atuais? Claro que sim, mesmo porque há tantas pessoas pregando em nome de Jesus, utilizando-se do nome de Jesus. E, contudo, são para estes mesmos que, então, o próprio Jesus dirá de que não os conhece, porque não é um relatório do que fizeram valer como que se realmente Jesus estivesse presente nesses teatrismo que eles, então, estabelecem. Alguns chegam a dizer, expelimos demônios em teu nome, fizemos muitas maravilhas, fizemos curas. Sim, veja o que acontece. Fizeram curas em nome de Jesus, mas isso nada significa, porque nome sem comprometimento é a mesma coisa de palavras ditas ao ar. Quantas pessoas podem, eu diria, verbalizar uma expressão em particular, e aquela expressão não faz parte exatamente do envolvimento de quem está verbalizando. Quantas pessoas recebem a expressão eu te amo, e, na verdade, basta uma ação contrária ao desejo particular deste que disse isto, e o amor se transforma em ódio, em perseguição, e até em assassinato. Então, falar em nome de Cristo não é estar vivendo, de fato, o cristianismo. E há muitos que assim, então, agiam. Nós precisamos também lembrar que Satanás é astuto, a ponto de poder permitir que as pessoas usem o nome de Cristo, mas ele mesmo realiza eu diria, certos episódios, prodígios, curas, inclusive, mas com o objetivo de desviar a pessoa do comprometimento com Jesus. Então, a cura em si nada prova. Este é o detalhe que você tem de atentar aqui. A cura em si nada prova. E o que é evidente é que no texto que nós vamos ler,
a isto que eu levantei aqui de reflexão, vai ficar mais claro. Venha comigo, por favor, ao verso 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas. E agora vejam, pregando o evangelho do reino e curando. Então, nós temos uma missão tríplice aqui de Jesus. Não percam de vista os verbos: ensinar, e agora vejam, pregar e curar. Uma missão tripartite, se você quiser usar a expressão assim. Como poderia ser esta missão desta forma tão impactante? Jesus, então, saía para as cidades, ali pregava, e aí, vejam, ensina, prega e cura. E hoje nós temos exatamente apenas situações de pseudos curas, pseudos pregações e pseudos ensinos. Então, o evangelho não pode se tornar meramente um registro de fatos, de episódios. É preciso que se entenda esta, portanto, singular forma de Jesus agir. E é neste ponto que eu gostaria que você atentasse comigo. Vamos analisar cada um destes verbos, ou dessas ações de Cristo. Se você se volta para o texto e, então, observe que ao percorrer as cidades e povoados, qual era o seu compromisso? Ensinar, pregar e curar. Esta é a incumbência da igreja. A igreja veio, portanto, como esta porta-voz dos céus, com a mesma responsabilização de exatamente levar as pessoas a compreenderem o que realmente Deus deseja que nós saibamos. Não existe nenhuma condição de ver uma igreja que de fato seja séria, sem ensino, sem pregações fortes, sem, então, o ato da cura e mediante oração intercessora, de sorte que a gente possa, portanto, verificar que essas três coisas estruturam, mas, ao mesmo tempo, identificam a Igreja do Senhor. Então, aqui, nessas sentenças que nós acabamos de ler, podemos verificar, primeiro, que Jesus, então, era, na verdade, um arauto dos céus. Porque a expressão aqui, ensinar, na verdade, isso implica de que ele tinha de falar, ele tinha, portanto, de ilustrar, ele tinha, portanto, de noticiar, ele tinha de publicizar verdades que Israel havia, de alguma forma, se distanciado. E, ao distanciarem-se daquilo que, de fato, Deus havia ensinado, através, então, dos profetas, Israel criou em torno de si uma série de regramento, de compostura, de práticas que não eram as que, então, Deus havia requerido. Esta é a razão porque eu chamo, neste particular, a sua mente para este ponto. Jesus era o arauto de Deus. Você sabe o que é um arauto? É aquela pessoa que, então, do ponto de vista, eu diria, de onde a expressão surgiu, era o mensageiro do rei, que vinha, portanto, trazendo o que o rei não podia estar em todo lugar, diante, então, das dificuldades apresentadas, às vezes até mesmo de locomoção, às vezes até mesmo de segurança. Ele, então, enviava o seu arauto para trazer para os súditos, na verdade, certeza a respeito daquilo que o rei queria que soubessem. Este é o ponto em que Jesus, portanto, assume esta dianteira. Ele é o arauto de Deus, que veio a esta terra anunciar a vontade de Deus. E quando nós perdemos de vista de ouvir a Jesus, a quem nós vamos ouvir? A quem nós vamos nos submeter? Que arauto está trazendo certeza para nós de que as coisas de fato chegarão ao seu fim? Você acha que Satanás está interessado de que nós saibamos que o mundo realmente vai chegar ao seu fim? Não. Na verdade, Satanás não se modifica, ele não se transforma, ele não passa por aquilo que Paulo chamou de metanoia. Não há como a mente ser renovada, porque quando fala mentira, lhe
eu diria, pronuncia aquilo que lhe é próprio. É da natureza de Lúcifer ser o que é. Ele não se permitiu que o Espírito de Deus o corrigisse. Então, é necessário que a gente atente para isto, que cristianismo não pode ser, portanto, algo que a gente ouça falar. É preciso que a gente tenha certeza daquilo que ouvimos e, com esta certeza, nos envolvermos. Em outras palavras, nós, então, devemos atentar que a pregação jamais deve ser uma proclamação que nós, então, colocamos de responsabilidade na mão de outros e não nos envolvemos com aquilo mesmo que está sendo proclamado. O que eu estou dizendo, na verdade, é que nenhuma igreja pode ser, então, eu diria, composta de pessoas que são, então, cheias de dúvidas. De, então, pessoas que, por assim dizer, entregaram na mão de outros a procuração de anunciar sobre a verdade do reino. Não, amigo, você e eu devemos estar alto, de proclamar aos outros a verdade do rei. É preciso nos lembrar que o Senhor nos comissionou para isso. Você não pode esperar que o pastor assuma todas as responsabilidades. Posso, portanto, assumir a responsabilidade de arauto, como você também é convidado a fazê-lo. Somos convidados porque o texto diz, ore, porque a seara é grande, e vejam, os trabalhadores são poucos. Mas os poucos que somos, precisamos continuar como arautos do Senhor, anunciando as verdades de Deus Todo-Poderoso. Esta é a questão do ensino, daquilo que, então, Jesus, ao percorrer vilas, cidades, levava consigo essa, eu diria, essa tripartite obra. Ensinar, pregar e curar. E qual a distinção entre ensino e pregação? As coisas são bem distintas. O ensino, portanto, é a vivência de algo que alguém, portanto, desconhece. E aí você passa não apenas a dizer como, mas a testemunhar com aquilo que você está dizendo. Há muitos pregadores que são bons demais do ponto de vista daquele instante do púlpito, de então levarem diversas informações, mas ao descerem do próprio ambiente, eles não têm mais nenhum compromisso com aquilo que eles mesmos disseram. Isso nada tem, portanto, com autoridade. Eu diria, nada tem a ver com autoridade, mas com a falta dela. Cristo, ao ensinar, ele vivia o que ensinava. Quando ele falava de amor, ele não estava tratando de uma teoria. Quando ele falava, portanto, de ir buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele não ficou parado num ambiente e então estimulou os outros e ficou ali de maneira nababesca, em sombra e água fresca. Não, ele se desgastou e fez o mesmo trabalho que ele requeria que os ceifeiros fizessem. Comissionou, mas ao estabelecer esta comissão, ele também foi. E às vezes nós temos líderes de igreja assim, tentam vencer pelo grito. Vamos fazer isto, vamos fazer aquilo outro, mas o verbo, então, eu diria na primeira pessoa do plural, só o é do ponto de vista argumentativo. Ele mesmo não faz coisa nenhuma, não está envolvido em coisa nenhuma. Como este pode ser um arauto do Senhor? Como pode ser, portanto, este alguém que está, de fato, com o próprio exemplo, ensinando? Entende por que Jesus era distinto? Por isso que as pessoas se impactavam e aí chegavam a dizer sempre, né? Nunca ninguém nos ensinou como este. Ensino requer, portanto, comprometimento com aquilo que levamos. Quando você olha, por exemplo, eu diria, a incoerência do que está ensinando e a distância que ele toma do próprio ensino que leva, tornarei isso mais claro para você. Imagina, portanto, toda uma palestra acerca do efeito do tabagismo no organismo humano. E, de repente, portanto, você fica boquiaberto pelo conhecimento adquirido e por aquele que está palestrando. Mas qual será, portanto, a surpresa de, ao terminar a palestra, você, então, ou melhor, quando a palestra terminar,
você encontrar o palestrante exatamente com um cigarro entre os dedos e dando as suas tragadas. Você entende o que eu estou te dizendo? Não podemos, então, ter uma compostura de que parece ser. Este é um tempo que a gente precisa, portanto, ter consciência de que a certeza sobre aquilo que estamos levando precisa permanecer de maneira, eu diria, forte. Não é? Se houve um momento em que o pregador deve ter certeza do que está levando, este é o momento. Então, quando Jesus está aqui como arauto ensinando, nós precisamos nos lembrar que este ensino não era contraditório à sua própria vida. Ele não tinha, portanto, um instante de professor e outro instante, portanto, de alguém que se distanciava daquilo que estava levando. Essa ideia humana de que faças o que eu digo, mas não imites o meu exemplo, essa frasezinha tão bonita, para mim, representa uma única palavra: hipocrisia. É quando alguém, portanto, olha para você e diz: mas por que você está me olhando? Faça o que eu mandei você fazer, mas não me olhe. Ora, que tipo, então, de cristãos somos nós? Que as pessoas não devem ver em nós o testemunho que seja condizente com o que estamos levando? Então, não somos cristãos. Reitero, se houve um tempo em que o pregador precisa ter certeza do que prega e, então, viver o que prega, este é o tempo. Porque estamos em um instante histórico em que tudo está relativizado. Hoje, tudo é relativo. Não, tudo que você faz tem sempre, portanto, uma explicação, eu diria, secundária. Mas a questão aqui é: nós não podemos nos permitir que neste tempo, nesta época, em que parece que todos os semáforos, né, de nossa vida, eles estão apagados. Então, a estrada pode ser percorrida da maneira que a gente bem quer e entende, sem regra nenhuma. Mas os semáforos, meus queridos amigos e irmãos, do Senhor, continuam postos na estrada que estamos percorrendo. E precisamos olhar para eles e atentar que existem regras a serem obedecidas. Então, nesta época em que as coisas estão fluidas, cada um tem a sua própria regra, o seu próprio posicionamento, como pregadores, precisamos ter certeza do que estamos levando e não termos medo de ensinar o que estamos, portanto, levando na palavra do Senhor. Observem, hoje cada um diz: não, eu vivo da maneira que bem quer e entendo. Na verdade, a regra sobre o meu corpo é minha, a regra sobre a educação do meu filho é minha, a regra sobre, então, viver com 1 ou 2, 3 pessoas, isso é uma escolha minha. Bem, mas o Evangelho nos põe uma espécie de direção. Há muita gente que está nessa estrada e com bifurcações, e quaisquer uma dessas bifurcações que ele tomar, para ele está normal. Essas encruzilhadas chegaram também à igreja. E hoje nos perguntamos: temos tido certeza naquilo que realmente estamos levando? Então, este é um ponto. Jesus era esse arauto de Deus e que nós precisamos igualmente viver este tipo de responsabilidade de anunciar as verdades do Evangelho. Segundo, Jesus era um professor. Observe que, então, não é bastante proclamar o Evangelho. Não é suficiente, então, trazermos para as pessoas a certeza daquilo que nós estamos ensinando, se nós, então, não queremos, na verdade, viver o cristianismo prático. Não basta, meu amigo, rechear a mente das pessoas de informação, como eu faço aqui a cada manhã. Não é suficiente isso para você. Você precisa pegar estas verdades e praticá-las. Nós precisamos viver aquilo que estamos ensinando. Então, neste ponto em particular, é preciso que nós nos lembremos disto, que aquele que ensina precisa do próprio ensino, lançar mão para a sua vida. Este ponto é o que nos leva, portanto, a esta singular manifestação de Cristo,
nesse texto? Ele ensinava, ele pregava. E aí nós chegamos, portanto, a um outro ponto em particular. Jesus curava. Vejam, 3 verbos muito fortes, né? Ensinar, pregar e curar. Como estamos distantes, né, meu irmão? Minha irmã. Como nossa igreja está precária nas 3 áreas. Não tem um ensino forte, não tem uma pregação forte. Hoje as pregações são meramente, eu diria, discursos de autoajuda. E aí, como o povo poderá se equilibrar numa estrada tão cheia de pedregulhos e de incertezas como que é a estrada da vida, se elas então não sabem para onde se dirigir? Não obstante, temos a verdade. Não basta, amigo, tê-la. É preciso ser da verdade. É preciso viver a verdade. Então, o apelo que eu faço a você nesta manhã, de maneira muito singular, por favor, não perca de vista, de fato, qual é o verdadeiro papel da igreja. Ensinar, pregar e curar. Fora dessas coisas, o nome que se dá para a igreja se transforma, na verdade, em um clube, onde as pessoas vêm, portanto, para tomar seu jantar, seu almoço, e esse relacionamento intrapessoal ali só permanece. Comunidade, portanto, se torna bastante efetiva nos relacionamentos, mas qual a certeza de nossa fé? Onde está o ensino? Onde está a pregação? E aí, claro, amigo, estômago cheio não tem poder para interceder por ninguém. Quando nos curvamos para pedir para aqueles que estão doentes, em dificuldades, falta poder, porque falta ensino, falta pregação. Quanto mais conhecemos de Cristo, mais Ele está disposto a nos dar de sua graça, de sua bondade, de sua misericórdia, e daquele que foi a promessa realizada, aliás, feita por Ele para a igreja e realizada dias mais tarde, quando a igreja foi batizada com a presença singular do nosso amigo Espírito Santo. Você percebe que a trajetória é símile. O povo, para poder receber poder, tivera, portanto, de ser ensinado, preparado para receber a bênção. E aí a igreja dos dias dos apóstolos, uma igreja poderosa no ensino, na pregação, na cura. E como estamos vivendo? Será que não é o momento para que eu e você deixemos de lado essas questões tão, eu diria, bobas, de discursos vazios, pessoas preocupadas, portanto, se o sistema 5G vai permanecer em órbita, se não vai? Amigos, há coisas mais sérias para esses últimos dias. Há muita gente preocupada em situações de discursos com o que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia. A gente lê, a gente se informa, mas a gente não pode perder tempo com aquilo que não vai transformar pessoas. Pregação do Evangelho, ensino, isso, de fato, levará os seres humanos a tomarem compostura? Vocês acham que se essas pessoas conhecessem de Jesus, elas estariam, portanto, amedrontando milhares e milhares de pessoas com o seu arsenal militar? Não, amigo. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Portanto, o apelo, por fim, nesta manhã. Que tipo de igreja és tu? Que tipo de igreja sou eu? Tenho, portanto, de fato, essa tríade de atividade, de labor, de trabalho, ensino, pregação e cura. Que Deus te use para seres um arauto do Senhor. Que Deus te use para que sejas o professor do Senhor. E veja, não o professor do Senhor ensinando para ele, entenda a expressão lá.
arauto do Senhor, que pertence ao Senhor, professor do Senhor, que pertence ao Senhor, e alguém que de fato seja usado pelo Senhor para trazer cura, bênção à vida de tantas pessoas. Esse é o meu desejo, igualmente a minha prece. Que o Senhor seja contigo nesse dia. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, que a tua graça repouse sobre nós, que teu Espírito nos capacite, que a verdade do Evangelho nos acompanhe. Use-nos, Senhor, como teus porta-vozes. Usa-nos, Senhor, como teus mensageiros, a fim de que possamos, então, levar esta mensagem dentro daquilo que está possível em nosso território, em nossa área de influência. Senhor, que, por fim, o conhecimento de Deus se torne, de fato, algo forte no mundo, a fim de que, então, os homens possam saber que há Deus acima de todas as coisas. Dar-nos um dia de companhia singular na presença do nosso amigo Espírito Santo. E nos dê, Senhor, a tua paz. Em o nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém.